Nós vamos fazer uma lição do livro Pensamento de Emmanuel, que nos traz a seguinte pergunta, a lição de número 19. O Espírito é tudo. A pergunta é: qual a origem da qualidade moral, boa ou má, do homem? Então, a pergunta nos diz, qual é a origem? Será que é do corpo? Ou será que é do espírito? As qualidades morais boas ou má do homem, né? E os espíritos responderam, são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, é o espírito que nos dá as qualidades morais ou não, né, de acordo com as nossas condições espirituais. Aí tem a pergunta 361. Tem um comentário de Emmanuel. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. Nós somos o espírito eterno, temporariamente estamos no corpo, aqui no planeta Terra, no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua vestes, tua pena e o teu buril, tua harpa e a tua enxada. Então, Emmanuel nos traz, né, essas orientações através da pergunta que a origem nossa é espiritual, estamos no corpo temporariamente e as nossas tendências morais dependem do grau de evolução, né, de pureza de cada espírito. Aí nos diz também sobre um relato nos explicando a cada passo, né, a origem, a qualidade moral nossa, boa ou má. E nos diz a lição: as qualidades morais, bem assim, as intelectuais, dependem do espírito, nunca do corpo. Amor, bondade, ternura, caráteres e outros nobilitantes atributos têm sua origem na organização espiritual, que principiou simples e ignorante, mas aprendeu viajando pelos caminhos da eternidade. Um bom espírito reencarnando-se dará à sociedade, para a felicidade sua e de seus contemporâneos, um homem bom, um cidadão digno. A carne é secundária. Não comanda os problemas de ordem espiritual, nem orienta os valores morais. Então, a carne é secundária. Ela não nos comanda os problemas de ordem espiritual e também não orienta-nos os valores morais. Um homem de bem, desencarnando, voltará mais tarde ao plano terreno, apresentando melhoradas as qualidades positivas que lhes caracterizam a anterior existência. Então, está nos dizendo, Emmanuel, que um homem desencarnado, um homem de bem, desencarna, ele volta em uma nova existência, né, apresentando melhoradas qualidades positivas de caracteres à anterior existência. Cada vez que reencarnamos, dependendo da nossa vontade, podemos voltar cada vez melhor. Se a bondade desse homem é realmente autêntica, já lhe constitui um patrimônio inalienável. Nunca mais reencarnará maldoso. Então, quando o homem traz consigo essa bondade, nunca mais
né, reencarnará maldoso, nem indigno. Tenha ele na futura reencarnação esta ou aquela configuração anatômica ou características étnicas, que são marcantes, né? A gente traz marcando a condição moral da pessoa. O intelectual a gente aprende aqui, mas a moral cada um traz bem marcante, bem notório, né? E seja sadio ou seja enfermo. E às vezes na enfermidade a gente percebe, né, aquela marca de dignidade para sofrer diante da doença, da enfermidade, né? E se é sadio, ele traz as marcas dele também, sabendo conduzir tudo na vida, com normalidade, com dignidade. Quando nos defrontamos com um homem vicioso, cheio de defeitos, sabemos que ali está reencarnado um espírito imperfeito, necessitado de amparo e de misericórdia. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, segundo o grau de sua boa ou má vontade, tornar-se-á, mediante sucessivas reencarnações, um homem puro, íntegro, sem quaisquer anfractuosidade moral, né? Sem qualidades, com as suas qualidades, né, que ele possui. Exato é o pensamento de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Exato e claro o pensamento de Jesus, né? Inconfundível também. Um homem imperfeito, sob o ponto de vista moral, pode, no entanto, revelar-se evoluído, né? Pode muitas vezes acontecer. Intelectualmente. Do mesmo modo, um homem de ótimos sentimentos pode apresentar pronunciadas deficiências intelectuais. Tal fenômeno, muito frequente na paisagem humana, se verifica. Por quê? Segundo a sã doutrina, raramente há equivalentes entre o progresso moral e o intelectual. Ao nos defrontarmos, pois, com um homem que evidencia positivas qualidades morais, aliadas às negativas possibilidades intelectuais, às vezes é o contrário, né? Não imaginemos, existe nele simultaneamente duas almas, porque muitas vezes a gente se apresenta, né, com conhecimento intelectual e engana o outro. E muitas vezes, né, as pessoas têm uma simplicidade e sabem muita coisa, né? E muitas vezes pensamos também nesse acontecimento, que ali existe duas almas, uma hora de um jeito, outra hora do outro, né? Como erroneamente atribuem os que não conhecem o Espiritismo. A codificação no exame deste problema elucida: o espírito progride insensivelmente, marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Nos crescemos, progredimos em um sentido, mas não em todos, né? Em uma reencarnação. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Longa é a caminhada do espírito em busca da perfeição. Terríveis as lutas. Encontramos lutas para nos aperfeiçoarmos, para burilar o nosso espírito, para deixarmos os vícios, né, e adquirirmos virtudes. Múltiplos os defeitos a eliminar. Belíssimas as virtudes a adquirir.
Numa encarnação, pode-se combater este ou aquele defeito por via de intensa disciplina. Precisamos, né, de muita boa vontade e nos disciplinarmos. Contudo, mesmo assim, em futuras experiências encarnatórias, outros ângulos há que corrigir. Inclusive, ante a possibilidade do ressurgimento de defeitos combatidos. É verdade, mas não integralmente superados. A gente combate os vícios, as imperfeições, mas ainda os nossos defeitos podem, né, aparecer diante da boa vontade, do esforço que implantarmos em nossas vidas. Pode ressurgir, né, defeitos que a gente só combateu, mas a gente não lutou para eliminarmos de nossas vidas. Cremos nós que a obtenção desta ou daquela virtude facilita o acesso e posterior consolidação de outras, né? Então, a nossa luta para conseguir ser virtuoso, né, não é fácil, não é de fácil acesso, mas podemos lutar, né? A soma de todos os bons atributos espirituais é que determina a perfeição. A soma de todos os bons atributos espirituais é que determina a perfeição. Suponhamos, esforce-se o homem para ser bondoso, segundo os padrões do Evangelho. O que ocorrerá por via desse esforço? Ele faz uma pergunta, né? Ele está se esforçando para, né, ser bondoso pelos padrões do Evangelho. E o que ocorrerá por via desse esforço? Aí nos diz Emmanuel, o homem bom, que ilumina o seu comportamento com a lâmpada do entendimento fraterno, sentirá dificuldades em cultivar a maledicência. Então, veja bem, quando o homem é bom, quando somos bons, quando desejamos ser bom, dificilmente vamos cultivar a maledicência. Em dar expansão ao egoísmo, em favorecer as manifestações da intolerância, em alimentar o ângulo do coração, a inveja e o ciúme, o orgulho e a crueldade. Muitas coisas boas virá após a compreensão bondosa, filha do amor que cobre, abre aspas, multidão dos pecados, fecha aspas. Por isso é que, ao obtermos, em definitivo, uma qualidade de cristã, as marchas ascensional ser-nos-á facilitada, porque daí por diante os nossos melhores impulsos encontrarão sementeiras adequadas. Depois de muito esforço, né, de definitivamente estarmos já com as qualidades cristãs. Então, a nossa marcha irá nos facilitar também o nosso progresso, porque vamos encontrar a sementeira, o que já fizemos no passado, né? Então, facilita o nosso presente. As sementeiras são adequadas ao progresso nosso. Uma qualidade nobre, seja qual seja, constitui elementos de sustentação do espírito, tendo em vista os mais variados tipos de luta que a vida sugere. Algumas vezes, ou nos impõe outras vezes, considerando os fatores kármicos inerentes à vida humana. A boa vontade, por exemplo, é um dos principais elementos do progresso. Termos boa vontade, olha só, um passo, né, gigantesco para nós. A boa vontade, por exemplo, é um dos principais elementos do progresso moral e intelectual. Dela decorrem situações que nos aproximam do equilíbrio espiritual. Veja bem, quem se esforça na boa vontade firme e deliberada de progredir,
estabilizar suas conquistas, notará que, se não todas as coisas, inúmeras delas tornar-se-ão muito mais fácil. Veja bem, né? A nossa boa vontade vai nos ajudar a facilitar, a tornar mais fácil, a sermos melhores. Não vamos encontrar tanta dificuldade como encontramos agora. Tão difícil, né? Para todos nós. O homem de boa vontade, na prática do bem, tudo simplifica. Veja bem, a simplicidade de que Jesus nos recomenda no seu evangelho, na sua vida, ela tudo nos ajuda a praticar o bem. Simplificarmos as situações. Não cria problemas, nem para si, nem para outrem. Semeia a luz do amor por onde passa. A luta não o fadiga, encoraja-o. Na derrota, armazena experiências. Na vitória, valoriza as oportunidades redentoras. No homem de boa vontade, o bom ânimo se renova à medida que surge um obstáculo e o vê transposto. Enquanto estacionamos na má vontade ou na indiferença com relação ao autoaperfeiçoamento insignificante, são os impulsos de crescimento. Enquanto não temos boa vontade, é muito pouco o nosso crescimento espiritual. Porque a má vontade retém-nos nas linhas horizontais. Veja bem, da existência terrena, nas linhas horizontais da existência terrena, com o atendimento a tudo que representa paralisia, inércia e atraso. Fecha-nos o horizonte do progresso. Veja o que representa para nós a boa vontade e a má vontade em nossas vidas. A boa vontade, acionada pela perseverança, é extraordinária força de propulsão no rumo do aperfeiçoamento em todos os seus matizes culturais, sentimentais, arremetendo, destruindo-as contra as barreiras mentais exigidas por nós mesmos em séculos de negativas experiências. Veja bem, o impulso, né, que podemos ter com a boa vontade. Nós vamos vencer barreiras de outras existências que estaríamos muitas vezes usando a má vontade para o nosso próprio progresso. Na direção de objetivos nobres, dá-nos a boa vontade orientada para o supremo bem, os recursos que realmente necessitamos para alçar o voo às regiões de amor e de luz, de conhecimento e de fraternidade. E só o Espírito, somente Ele, fagulha divina, realizará esse voo maravilhoso com o ingresso nos planos infinitos, não se devendo assim atribuir ao corpo físico acerto ou desacerto próprio da inteligência encarnada. Ouçamos Emmanuel, e és um espírito eterno, ele fala para nós, és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é o teu refúgio, é teu bastão, teu vaso, tua veste, tua pena, o teu buril, tua harpa e a tua enxada. O corpo, sob o ponto de vista moral, cumpre ordens do espírito, de quem é mero instrumento. E ele termina dizendo, frequentemente, lembra-nos o sábio instrutor, atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral. E, por vezes, diligenciais
enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentação. Então, muitas vezes, ao invés de lutarmos, né, as nossas tendências espirituais, mudá-la, esforçarmos, né, com a boa vontade, nós vamos, muitas vezes, enfraquecer o nosso corpo físico, jejuar, ficar tanto tempo orando, mas continuamos com os mesmos gestos, né? Com os mesmos hábitos, e a pretexto de evitar tentação. Mas é o Espírito que age usando o nosso corpo físico. Isso, porém, continua séria. Isso, porém, contínua, séria, o mesmo que espancar. Aí ele dá um exemplo. Então, ele está dizendo aqui que é mesmo que espancar um automóvel, porque um motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelo desvairo do condutor. Emmanuel está nos dizendo que quando erramos, saímos das leis de Deus, as leis naturais da vida que nos governam, a gente diz, mas eu sou humano, o corpo me envolveu e eu tive esse pensamento. Mas quem pensa é o Espírito. E ele diz assim, que é como você espancar um automóvel. Trazer flagelos ao nosso corpo físico para que a gente evite tentação é como espancar um automóvel, porque ele cometeu um crime. Quem cometeu o crime? O condutor, né? Então, é o Espírito, o condutor do veículo físico que trazemos. Os Espíritos competem as lutas renovadoras, aproveitando dessa maneira um instrumento carnal, temporário, que a divina providência lhe concede, como recurso ao trabalho da reabilitação e crescimento. Boa vontade no trabalho, nas aflições, no cumprimento dos seus deveres, por mais árduos sejam eles, por mais árduo, mais difícil sejam os nossos deveres. As existências passadas preparam-nos a presente, tanto quanto a atual prepara as do futuro. Hoje estamos preparando, moldando a nossa próxima reencarnação. Como hoje temos o corpo e temos as situações as quais nós já construímos em outra existência, que ficaram para trás, né? E no término ele diz, bem-aventurado, pois, todo aquele que pensa, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações, finaliza o ex-senador romano, que é Emmanuel. Então, nós tivemos uma resposta, né? Uma orientação para a pergunta em que é feita: qual é a origem da qualidade moral, boa ou má, do homem? É a qualidade, né, do Espírito encarnado. É o Espírito que inspira, é o Espírito que realiza. Nós estamos já quase no final, dá para se fazer a lição do Evangelho? Podemos? Então, nós vamos estudar uma lição do Evangelho que nos ajuda sempre, né, a analisar mais, a compreender mais. É do Pão Nosso, o Evangelho, a lição 82, que nos traz o seguinte título: em Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra da carne, vivereis. Paulo, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Então, nós temos que viver assim, né? Quem vive aqui segundo as leis sublimes do Espírito, as leis de Deus, a gente já respira diferente, né? Nesse campo material. A gente já
analisa mais, pensa mais e luta mais para avançarmos no nosso progresso. Avançada compreensão assimila-lhe a posição íntima. Olha aí, avançada compreensão de uma determinada pessoa, de um homem, assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia descobre preciosas possibilidades de serviço. Trabalhar dentro da gente, né? Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recurso à própria iluminação e engrandecimento. Nas dificuldades e nas aflições, a gente recolhe recurso de se iluminar e de se engrandecer diante da vida. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não prende a posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Porque sabemos que aqui estamos transitoriamente, né? Ampara sem inclinações doentia, serve sem escravizar-se, permanece atento às obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, não se preocupa com o que ele faz de bom. Porque sabe que o campo, que a planta, que o sol, que a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurados o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, nos traz as lições da noite, orientações, para que possamos aproveitar a nossa estada reencarnatória aqui na Terra. Sabemos que somos espíritos eternos e o que levamos nas nossas vidas é tudo o que fizermos, no bem ou contrário ao bem. Que Jesus nos ampare o coração, a consciência, nos faça e nos inspire para sermos melhores, para enfrentar as dificuldades da vida, para compreender os nossos irmãos, para que colhamos a cada dia, a cada instante, as bênçãos da iluminação espiritual no nosso viver, no nosso dia a dia. Que possa Jesus, o nosso coração, se preencher de amor fraternal. Nosso pensamento possa se iluminar e irradiar luzes que deverão chegar àqueles que choram, que sofrem e que muitas vezes, Jesus, pela aflição dolorida, pela falta do conhecimento da vida, choram desesperados. Ajude-nos, Jesus, para que também não nos desesperemos e que confiemos na nossa própria transformação e na transformação de tudo que deverá representar para o nosso planeta Terra a luz, o entendimento que Tu viestes trazer para nós, Jesus, quando aqui encarnastes. Vieste nos trazer o caminho, a verdade e a vida. Por isso Te rogamos, nos ajude a seguir Teus passos no campo do bem maior, do entendimento e da paz. Que assim seja.